Olá, nesse vídeo eu vou falar como você pode fazer para passar dos 40 acertos em matemática ou até mesmo chegar aos 45 na prova de matemática do Enem. E não tem caminho mais rápido do que simplesmente você estudando da mesma forma que as pessoas que são naturalmente boas em matemática fazem. E primeiro de tudo, vamos conversar aqui um ponto. Por que que existem pessoas que naturalmente são boas em matemática? Desde o ensino fundamental elas sempre tiraram notas boas, sempre foram muito bem nas provas e foi avançando o ano, isso não foi diferente, sempre tirando bons resultados e chegou no Enem e conseguiu tirar muito provavelmente mais dos 40 acertos. Você conhece alguma pessoa assim? Parece que ela quase nem estuda matemática. Ela basicamente estuda ali uma, duas, três, quatro questões, entende mais ou menos o que ela precisa saber daquele conteúdo e vai lá na prova e pá, 9. E aí você conhece uma outra pessoa que passou o dia inteiro estudando, fazendo dezenas e dezenas de questões e chegou, o resultado não foi nem um pouco interessante. O que existe de diferente dessa primeira pessoa para a segunda, se as duas possuem mais ou menos o mesmo número de neurônios? Nenhuma possui uma característica fisiológica que torna ela mais preparada para poder aprender matemática. Sabe qual é a diferença? A forma como ela estuda. O que acontece é que se você for observar as pessoas que naturalmente são boas em matemática, elas estudam por modelos de questões, mesmo que elas façam isso de forma intuitiva. E é esse o grande ponto. Se você conhece alguma pessoa que faz ali mais de 40, sempre desde o fundamental tirou notas boas, chegue para ela e mostre alguns vídeos meus falando como que funciona a metodologia que eu ensino. Você vai ver que ela vai falar, nossa, eu faço mais ou menos isso. Você vai ver que ela vai dizer isso aí, muito provavelmente. Porque é exatamente essa a grande diferença. Não é porque uma é mais inteligente do que a outra, mas simplesmente porque ela estuda de uma metodologia que é mais eficiente. Na verdade, nem é mais eficiente. Deveria ser a única forma de se estudar matemática. Só que isso, como normalmente não é ensinado dessa forma, as pessoas que fazem isso, elas meio que aprendem de forma intuitiva. Ela simplesmente começou a fazer dessa forma, viu que dá certo, viu que evolui rápido, e aí ela gostou, porque ela precisa estudar bem menos para poder tirar um resultado excelente. Antes ela estudava muito e não conseguia ter o mesmo resultado, e aí ela foi pegando gosto, pegando gosto. Você começa até a gostar da matéria, porque se torna uma matéria fácil para você. Isso vai só alimentando um ciclo, que você vai começar a gostar cada vez mais de estudar aquela matéria, porque você aprende rápido, você evolui rápido, e isso vai se tornando um ciclo que vai se tornando cada vez melhor e melhor e melhor. Esse foi o caso que inclusive aconteceu comigo. Eu estava fazendo uma análise reversa sobre por que eu sempre tirei notas boas em matemática desde a época do fundamental, e o que eu parei para pensar foi isso. Eu sempre estudei por modelo de questões. Sabe por que você fazia isso? Intuição. Eu simplesmente fiz, tirava nota boa, vou manter a estratégia e continuei fazendo. Então a minha vida toda de matemática eu fiquei estudando dessa forma. E é por isso que eu sempre tive facilidade com a matéria. E se você for perguntar a pessoas que também fazem isso, de ter facilidade com a matéria, muito provavelmente ela vai estudar dessa forma. Então muitas vezes o problema que você tem com a matéria, na verdade não tem nem muito a ver com a questão da sua facilidade ou dificuldade, mas simplesmente você está utilizando uma metodologia que não é muito boa. Simplesmente é isso. Um outro exemplo comum que já está mais difundido é sobre a questão de línguas estrangeiras. Como é que é um jeito mais interessante de você aprender língua estrangeira? Da mesma forma que você aprendeu a sua língua de português. Alguém ficou ensinando gramática para você? Ou não? Você foi aprendendo com contextos que estavam relacionados ao seu dia a dia e você foi avançando em cima disso. Aprendendo primeiro palavras. Isso aqui é uma maçã, isso aqui é uma cadeira. Depois foi construindo frases. Você foi vendo aplicações daquelas frases no contexto e foi criando uma lógica por trás disso. E aí você foi crescendo e foi aprendendo português sem nunca ter assistido obrigatoriamente aulas e aulas de português, sem precisar saber aquela gramática ao pé da letra. E aí quando você vai estudar o inglês, o espanhol, o que tentam fazer? Uma pancada de gramática e você acaba tendo dificuldade. Passa anos e anos e anos estudando uma matéria de inglês e espanhol e não consegue falar fluentemente uma coisa que crianças conseguem falar naturalmente, né, de outros países. Então percebe que a metodologia aqui não é das melhores. Mas se você usa uma metodologia mais eficiente, você pode ter mais facilidade para aprender esses conteúdos. Matemática não é diferente. Então muita gente me pergunta, Sávio, estudar por modelo de questões é uma opção? É uma opção se você quiser. Porque, na minha concepção, é a única forma que você deveria estudar matemática. Da mesma forma que você deveria aprender uma língua estrangeira, da mesma forma que você aprendeu o seu português.
Agora, se você quiser utilizar uma outra metodologia, aí tudo bem, fica por critério seu, mas tenta parar para fazer esse questionamento. Tenta procurar alguma pessoa próxima a você que consegue ter esses resultados, mostra alguns vídeos meus explicando como funcionam os modelos de questões e veja se ela não passou mais ou menos pela mesma coisa que eu vivenciei, de forma intuitiva e estudar dessa forma, e aí nunca parou para pensar, porque você fazia naturalmente, então você não tinha que raciocinar o que você estava fazendo ou não. Com isso, chegamos à conclusão que se você estuda com a metodologia mais eficiente, você tende a ter melhores resultados. Que talvez a sua dificuldade em evoluir em matemática, passar dos 40, chegar até nos 45 acessos na prova, talvez não seja nada relacionado com você, mas apenas a metodologia que você está utilizando que está dificultando esse processo. E agora eu vou deixar alguns depoimentos que eu coloquei no Instagram, só que como eu sei que muitos aqui não me seguem no Instagram, alguns nem têm Instagram para poder não perder o foco, então eu também vou colocar esses depoimentos aqui nos vídeos para que você possa ficar pausando o vídeo e vendo alguns dos comentários de pessoas que ano passado começaram a estudar por meio de modelos de questões. Então elas não conheciam essa metodologia, fizeram a minha mentoria no ano de 2020 e conseguiram passar de 40 acertos em matemática. Então olhe só a evolução que essas pessoas tiveram com apenas um ano de estudo de modelos de questões. Eu ainda digo mais, se elas continuassem aplicando isso aí por mais tempo, elas vão naturalmente aumentando ainda mais a nota dela, porque é como se você conseguisse evoluir o que você está evoluindo em 2, 3 anos de uma metodologia que não é das melhores para poder ser aplicada. Então agora eu vou deixar você à vontade para poder ficar vendo todos esses comentários e qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato comigo, tanto aqui pelos comentários no YouTube, comentários no direct do Instagram, ou então eu vou deixar meu e-mail aqui na descrição que você pode me mandar uma mensagem para saber como é que funciona essa questão de estudar por modelos de questões. Eu fiz uma mentoria em que eu explico todos os modelos de questões que eu considero importante você saber para a prova do Enem. Então alguns já caíram no Enem, outros não caíram no Enem, mas eu considero importante você treinar porque eles podem cair. São modelos que ainda não caíram por um simples fator aleatório da questão que é escolhida para estar na prova. E aí você aprendendo esse modelo de questões, você tem como chegar na prova basicamente já sabendo quase toda o que você precisa saber para responder. E aí basta não errar nenhuma besteira, nenhum detalhe por falta de atenção que você consegue tirar um excelente resultado. Então qualquer dúvida é só me mandar mensagem e fica aí com os depoimentos da galera da turma de 2020.